Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, Deus é fiel. E nesta hora gloriosa, de oração, em que eu terminei de fazer uma oração, eu estou aqui lendo a palavra de Deus no livro de Jó 42, onde Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes ele tinha. E nós sabemos que Jó foi um homem muito próspero, mas Satanás foi até Deus questionar sobre Jó, e Deus falou que Jó podia tocar em tudo que Jó tinha. Deus falou que Satanás podia tocar menos na alma dele. E nós vemos que em todo o livro de Jó, Jó sofreu, Jó perdeu, Jó ficou completamente doente, mas ele não caiu da fé, ele passou pela prova com Deus. Satanás foi repreendido na vida dele, e a Bíblia conta que no verso 10 de Jó 42, que o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Meus irmãos, como é maravilhoso orar pelos nossos amigos, como Deus agrada que você faça uma oração maravilhosa para os seus amigos. Jesus Cristo falou que nós devemos orar até pelos nossos inimigos. Mas aqui Jó orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro de tudo quanto dantes possuía. Está lá no verso 10 de Jó 42. No verso 11 diz assim a palavra do Senhor: Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro, e assim abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemina, o nome da outra Késia, e o nome da terceira Querem Apuque. E em toda a terra não acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Tá vendo, meus irmãos? A prova não mata ninguém. A pessoa só morre quando Deus permite. Observando essa leitura aqui, o finalzinho de Jó, é muito fácil falar, todo mundo acha admirável, fala que maravilha, Deus virou o cativeiro de Jó, Deus fez outro tanto, Deus deu novos filhos, Deus deu prosperidade, Deus deu oportunidade, Deus deu mais 140 anos de vida, e ele viu os filhos de seus filhos e morreu já velho, farto de dias. Muito linda essa história. Sabemos que para conseguirmos alguma vitória de Deus é preciso de ser pessoas perseverantes como Jó. Ou seja, é preciso que nós achamos graça aos olhos de Deus como Jó achou. Quantas pessoas na hora da luta blasfêmia, questiona a Deus e fala tantas coisas ruins, conforme a mulher de Jó falou: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas Jó falou: nu saí do ventre da minha mãe e nu vou voltar para o pó da terra. Então, meus irmãos, nós não podemos questionar certas situações em que estamos vivendo. Nós temos que ser temente a Deus.
Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo nosso Deus, porque Deus é fiel. As maravilhas do Senhor estendem desde os céus até a terra. Nós sabemos que temos a oportunidade todo dia de viver uma oportunidade com Deus, uma ocasião com Deus para melhorar a situação nossa e dos outros. Eu fico imaginando por que será que quando Jó estava doente, leproso, ninguém foi comer com ele, ninguém foi levar para ele um pendente de ouro, ninguém levou para ele alguma coisa. Permissão de Deus, meus irmãos. Tem muitas vezes que nós passamos por prova, por luta sozinho, ou seja, achando que estamos sozinhos. Mas a Bíblia nos fala que depois que nós somos provados, com certeza receberemos a coroa da justiça de Deus. Nós sabemos que Jó orou pelos seus amigos. Ele tinha condições de orar pelos seus amigos. Por quê? Deus virou o cativeiro dele. Deus curou Jó. Deus repreendeu Satanás. Jó fez história na Bíblia. Até hoje está escrito aqui para nossa meditação. Nós sabemos que Jó foi um exemplo de homem fiel a Deus na provação, nas dificuldades, nas perdas e em tudo que ele sofreu. Às vezes nós começamos a sofrer com a unha. Às vezes uma unha do dedão do pé arranca aí num trupicão e nós já começamos a nos achar os mais infelizes dos homens ou das mulheres. Mas veja o fim que o Senhor deu a Jó. Deus provou e Deus aprovou Jó. Quando fala de 7 filhos e 3 filhas, coisa maravilhosa, meus irmãos. Jó teve outra família, outros filhos. Deus não desampara ninguém. Deus nos dá sucessores, pessoas que venham preencher os lugares de perca na nossa vida. Talvez se Jó continuasse sendo o homem mais rico do mundo, sem nenhuma prova que tivesse que enfrentar, ele poderia ter sido salvo, ele poderia ter sido um grande homem de Deus, conforme a Bíblia registra que ele foi, mas ele não tinha uma história tão bonita e tão exemplificada na Bíblia de fé e de adoração ao Senhor. Nós sabemos que Jó sofreu e não foi pouco. Como Jó sofreu. Meus irmãos, tem gente que tem a cara de falar, eu sofro como Jó, eu estou sofrendo como Jó. Misericórdia, meus irmãos. Jó deu conta de passar pelo que passou porque Deus estava na vida dele. Porque toda a consequência que ele sofreu poderia ter morrido logo nas primeiras notícias, dar um infarto e morrer com a perca dos filhos, com as percas dos bens materiais. Mas não, Jó não se abalou. Deus o fortaleceu por causa da fidelidade de Jó. Como é importante ser fiel a Deus. Como é importante ter comunhão com Deus. Como é importante nós sermos algo do coração de Deus. Mesmo na prova, mesmo na luta, você tenha certeza que vai ter uma solução, uma saída. Porque o salmista fala, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virão socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Nós sabemos que talvez o salmista espelhou também um pouco na vida de Jó. Nós não temos certeza de nada que vai nos acontecer. Só temos certeza do momento em que estamos vivendo. E o momento em que todos nós estamos passando na face da terra é um momento de provação. Mas nós precisamos de ser aprovados por Deus. No meio dessa luta, no meio dessa pandemia, no meio das provas, no meio das dificuldades, no meio das enfermidades. Temos que ser homens e mulheres de oração. Se quiser vencer a Satanás, temos que agradar o coração de Deus. Jó deixou história. E nós podemos deixar uma história tão linda como a dele?
Eu peço a Deus que não me prove além das minhas forças, mas oro para que aqueles que estão sendo provados mais do que eu tenham vitória como Jó. Que nós possamos aprender mais e mais na palavra de Deus, porque a Bíblia é uma conscientização da glória de Deus para nós, os humanos na Terra. Se tem uma coisa bonita é nós procurar conhecer a Deus, porque nós não entendemos Deus, mas Deus entende tudo de nós. E de acordo com o que merecemos, Deus vai fazendo, assim como fez com Jó. A história do Jó foi um final muito feliz. Eu parabenizo ele como homem de Deus. Eu parabenizo ele como uma pessoa de estrutura, como uma pessoa que deixou uma história linda, sofrida, mas ele não teve derrota para contar. E se você for fiel a Deus, você vai contar a sua história com vitória. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite.